Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Proac Lab e Subversia apresentam primeiro Festival Enreda Raízes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Carnax e hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse instrumento que é o pífano e também a como confeccionar flautas a partir desse instrumento. Eu toco esse instrumento já fazem 7 anos, foi quando eu descobri ele, aprendi sobre ele, fui pesquisar um pouquinho mais e desde então tem sido uma descoberta muito interessante e a partir de um momento eu comecei a confeccioná-los também, a desenvolver um jeito, uma técnica para construir esses instrumentos, aprendendo com muitas pessoas que fazem isso também. Então, a gente vai começar a nossa oficina. A primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, sobre esse histórico do instrumento, das bandas de pífano. Depois a gente vai confeccioná-lo. Vocês vão ver que precisa de poucos materiais. Cano de PVC, aí a gente vai ver o tamanho certinho, né? A gente vai conversar sobre isso na hora de construir. Uma rolha para fechar essa outra parte. Uma furadeira para furar, ou então uma faca, se você não tiver uma furadeira em casa, uma tesoura. A gente vai conversar sobre isso também. Um afinador para a gente conseguir afinar. É um instrumento muito simples da gente construir. A flauta que a gente vai construir não é essa. Essa daqui é o pífano tradicional feito com bambu. Então ele é feito com bambu, taboca, outros tipos de madeira, né? O pífano que a gente vai fazer é mais próximo deste aqui. Esse é um pífano bem grande. Né, o que eu vou propor de fazer é um pífano um pouquinho menor, porque esse envolve um manejo um pouco mais difícil de fazer, né, com mais fluxo de ar, mas a gente vai conversar sobre isso. Vamos nessa então? O pífano é um instrumento típico e reconhecido na cultura popular brasileira, sendo uma flauta de madeira tocada na transversal e com 7 furos. O instrumento tem como principais locais o sertão de estados do Nordeste, como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, Bahia e Sergipe. Para vocês terem ideia da popularidade e proporção do pife, praticamente cada uma das 94 cidades do estado de Alagoas tem pelo menos uma banda de pífano. Dentro de cada estado há uma enorme variedade de mestres, bandas e manifestações populares. Mas iremos falar mais sobre isso daqui a pouco. O pífano brasileiro, apesar do nome europeu, é um instrumento com raízes indígenas. Assim, ele percorre o Brasil e tem diferenças em cada um dos seus estados. Os povos tradicionais têm muitas variedades de flautas de madeira, incluindo as flautas transversais. O pife, como conhecemos atualmente, tem diversas semelhanças com esses instrumentos de taboca que possuem registros nas tribos Cariris, Guarinis e Funiós. Outras características foram implementadas ao pífano a partir da invasão dos europeus no Brasil. Os portugueses trouxeram consigo os pífanes medievais, que são pequenas flautas utilizadas em bandas marciais. Desse encontro surgiu a estética das bandas de pífano que funcionam no formato marcial. 2 pifeiros, um zabumbeiro, um caixeiro e um tocador de pratos.
são muitas influências no Brasil. E isso contribuiu para o pífano ser o que ele é hoje. É importante destacar que sua raiz é essencialmente brasileira. Entender a história deste instrumento é interessante para notar as trocas, comunicações e migrações entre diversos estados brasileiros. O pífano, que já circulou por boa parte do Brasil, possui mestras e mestres que hoje estão em diversos estados em todas as regiões, inclusive no interior de São Paulo e na capital paulista. Um outro fato curioso é o de ter outros nomes em alguns estados, como em Minas Gerais, que é chamado de pipiruí, e em Goiás, que é conhecido como banda de couro. Agora, vamos saber mais sobre as pessoas, os tocadores e os festejos. A cidade de Monteiro, no sertão da Paraíba, é a terra da grande pifeira Zabé da Loca. Seu apelido deriva do fato de ter vivido por mais de 25 anos em uma loca, que é uma gruta. Seu primeiro disco, chamado Canto do Semiárido, é uma explosão de sons e é um marco para a história do instrumento. A banda de pífanos de Caruaru, no interior de Pernambuco, é a mais conhecida mundialmente e nacionalmente. Formada pelos irmãos Biano, que foram importantíssimos para popularizar o instrumento e as bandas de pífano. Sua importância na história do instrumento é muito grande, tendo gravado muitos discos e com participações importantes, como as de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Atualmente, Sebastião Biano, um dos irmãos, é o mestre que toca essa banda. Na cultura popular, existem muitos festejos em que o pífano é incluído. Folguedos de matriz afro-indígenas como o Caboclinho de Pernambuco e as Marujadas de Minas Gerais. Agora vamos para a nossa prática. A flauta que faremos hoje é inspirada no pífano. As sonoridades e afinações variam conforme os mestres e suas escolhas sonoras, assim como material que podem ser de diversos tipos, como bambu, metal e até mesmo o de PVC, que é justamente o que vamos usar aqui. Esse formato que vou mostrar para vocês é um molde já pronto, com uma afinação mais ocidentalizada, se é que podemos dizer assim. Os furos que eu vou ensinar seguem uma escala harmônica facilitada, típica dos instrumentos ocidentais. Muitos pífanos artesanais não seguem essa regra. Esse modelo que trago para vocês é mais simples para iniciarmos os nossos estudos, uma vez que somos ensinados musicalmente nessas escalas tonais. E aí, galera, tudo bom? Vamos começar a nossa produção então dessas flautas de PVC, certo? Só uma conversinha rápida, a gente viu toda a contextualização, né? Mas eu queria mostrar também para vocês que os pífanos, né? No caso aqui eu tenho alguns pífanos, outras flautas, mas essa flauta que a gente vai construir, que é inspirada no pífano, né? Feita com material de PVC, ela pode ter várias afinações, né? Aqui, por exemplo, você pode ver o tamanho influencia na afinação, né? Aqui é um pífano que eu tenho afinado em Dó, esse é afinado em Lá, são feitos de bambu, taboca. O diâmetro influencia, olha a grossura desse, olha como muda, né? A gente vai trabalhar com isso, então mais grosso vai ser mais grave, mais fino vai ser mais agudo, né? Mais fino e menor. Aí a gente tem o mais grosso ainda, maior ainda, como ele aumenta, né, o volume, e aumenta também, fica muito mais grave, né? Ó. Então é isso. Esse pífano aqui que eu tenho, eu ganhei de presente. Ele foi feito pelo mestre Sebastião Biano, lá da banda de pífano de Caruaru. Por ele não, né? Mas dentro de uma oficina que foi dada por ele. É um pífano muito especial. Ele já tem uma afinação que é mais diferente, né?
o som fica um pouco estranho pra gente que está acostumado com um tipo de música, né? Isso é legal, para ver um pouco da parte teórica que a gente viu antes. Bom, os que a gente vai construir aqui são mais próximos desses aqui, de uma escala mais próxima das escalas ocidentais que a gente está acostumado, né? Que são colocados numa caixinha e são criados para atender todos os requisitos da música ocidental que a gente tem. Mas mesmo assim são instrumentos artesanais, mais rústicos. Então eles vão dar uma fugidinha ali. E essa é uma das graças do pífano, é uma das questões que tá dentro do instrumento, tá dentro das bandas, né? Vamos lá, para a construção. Tem várias formas da gente construir. A gente pode usar um de modelo, usar as mesmas medidas, copiar os furos, marcar, né, ver certinho onde está a rolha e fazer por cópia, né? É uma opção. Porém, eu vou ensinar aqui a construir do zero, né? A calcular todas as etapas, porque aí vocês têm a possibilidade de montar diferentes, não usar o meu de modelo. Enfim, são várias etapas que a gente vai passar e eu vou falar para vocês. Mas antes, uma coisa muito importante, os materiais. Antes de tudo, o cano, que a gente vai precisar usar. Então, primeiro material, cano. Aí o diâmetro, o tamanho dele. Aí vocês vão pensar, mas o que eu estou fazendo é um cano de 20 milímetros com um diâmetro interno de 17. Essa questão do diâmetro interno é muito importante. Além do cano, uma rolha, pode ser rolha de garrafa de vinho, qualquer rolha de cortiça, né? A ideia é que ela feche uma das extremidades. Com rolhas de vinho, com esse diâmetro, talvez vocês podem ter um pouco de dificuldade, que ela é difícil de entrar. E vocês vão ter que lixar, cortar um pouquinho, forçar. Não tem problema forçar. Eu, por exemplo, já coloquei a rolha aqui, né? Porque eu precisei fazer os testes todos antes desse cano. E eu forcei ela assim, né? Batendo no chão. Então não tem problema nenhum fazer isso, tá? Aí só que depois que você colocou a rolha e fixou ela no lugar, e a gente calculou, não podemos mais mudar, porque é uma posição fixa. A rolha que eu usei nesse aqui é uma rolha que compra em papelaria, em lojas, né, essas rolhas de cortiça menor. Uma vara dessas, que pode ser de qualquer material, não precisa ser de material específico. Para que serve? É uma vara que tem que ser maior do que o cano que a gente for usar, né? E também que ela entre dentro do diâmetro, porque essa vara vai ser que a gente vai usar para medir a rolha. Uma lixa para a gente finalizar certinho, deixar ele bem polidinho, os buracos que a gente for fazer. Uma fita métrica, ou qualquer coisa de medir, uma régua, que a fita métrica fica um pouco mais fácil de manusear, né? Porque ela dá para crescer. Uma régua de 30, você vai ter que ficar às vezes mudando a medida. Uma furadora. No caso, a minha furadora, ela nem é muito potente. Ela, na verdade, é uma parafusadeira, né? Parafusadeira. E aí dá para usar, inclusive, você para furar um cano de PVC, você nem precisa de uma furadora, que facilita o trabalho, né? Facilita bastante. Mas você pode usar uma faca, uma tesoura, a ponta, tesoura com ponta e furando, só que é um trabalho que vai exigir um pouquinho mais de paciência, que você vai ter que fazer furo por furo, furando, mas dá para fazer também, tá? Então, além desses materiais, lápis e papel, porque a gente vai ter que anotar algumas coisas para fazer os furos, para a gente deixar anotado, tá bom? As etapas vão ser as seguintes, eu dividi em 6 etapas o nosso processo. Primeira etapa, colocar a rolha, que eu já fiz. Depois, segunda etapa, medir a rolha com esse material que eu falei, lá dentro. Então, etapa 2 é medir onde está a rolha aqui. Depois que a gente mediu a rolha, a gente vai definir o primeiro furo, que é o furo da embocadura. Como vocês podem ver nessa imagem que vai surgir em algum lugar aqui, a gente tem esse desenho que fala de todos os furos do pífano, né, dessa flauta. Então, o furo 0%, que é o furo da embocadura, do lugar de assoprar, e os outros furos do dedo, que são 43%, 50%, 53%, e aí por diante. Vocês estão vendo na imagem, né? O 0% é o furo da embocadura, como eu falei. Então, a gente vai aprender como calcular esse furo. Eu vou falar para vocês. A gente chega lá.
Depois que a gente calculou esse furo, a gente fura. E é nesse momento que a gente vê a afinação. E agora eu lembro que eu esqueci de um material muito importante, que é o afinador. Né? Então volta lá para a lista de materiais e põe mais um. Afinador. Esse afinador pode ser tanto de celular, que você baixa no aplicativo, computador que tem online, ou um afinador profissional, quem tiver, é melhor ainda. Mas um de celular dá super conta, que é pra gente ver qual tom tá esse pífano. Eu vou de vez em quando chamar de pífano, de flauta, faz parte, tá? Porque eu tô acostumado com os pífanos, e muitas vezes eu vou chamar de pife, que é uma forma carinhosa da gente chamar esse instrumento. Ao soprar, fazer o som, aí a gente tem a afinação dele. Né? É como, em que escala ele vai estar arranjado, em que escala ele vai estar afinado. E aí depois que a gente fizer isso, que a gente tem o 0% e o 100% que é outra extremidade, como vai estar na figura, a gente começa a calcular os outros buracos. Então, fizemos a terceira etapa, a quarta etapa é furar, ver a afinação, a quinta etapa é calcular, agora que a gente sabe o 100%, todos os outros furos, desenhar e furar. E aí o nosso instrumento está pronto para ser usado, e aí a gente vai trocar uma ideia depois de tudo isso, o como tocar, eu vou dar umas dicas, tem alguns vídeos na internet que vocês podem pesquisar, mas o instrumento de vocês vai estar feito já, tá bom? Então vamos começar, mãos à massa. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa produção pela primeira parte. É muito bom começar pelo começo, né? A primeira parte é colocar a rolha. Como eu já falei antes, eu já tinha colocado a rolha. Mas não tem segredo. É você colocar ela numa das extremidades. O cano vai ter duas. Se for fácil, pressiona assim. Mas depois dá uma comprimida nela. Bate ela no chão. Ou pega o martelo e bate. Né? Que ela vai entrar e vai ficar numa posição. Ela tem que estar firme aqui, ó. Tá vendo? Se eu puxo, ela não sai. Porque depois a gente não vai mexer nela. A gente vai, inclusive, a gente pode cortar essa parte para não ficar sobrando, aí vai de quem quiser, né? Mas a partir do momento que a gente calculou, não é interessante mexer nela, porque ela vai mudar toda a afinação, tá certo? Então, colocamos a rolha. Essa é a primeira parte. Então, depois que vocês fizeram isso, a gente vai para a segunda parte, que é medir. Como que funciona essa medida interna que a gente vai fazer? Rolha colocada, a gente precisa saber aonde a rolha está aqui. E para isso a gente tem uma tecnologia muito simples, né? Que é colocar aquela haste que eu pedi para vocês separarem internamente. Então aí a gente viu onde ela toca, ela tocou, a gente pega uma caneta, um lápis, marca aqui nesse lugar. Após essa marcação a gente tira, então está marcado aqui. Põe aqui essa marcação, que foi onde a gente estabeleceu, vê certinho onde ela ficou, e aí você vai na extremidade e vê aonde está a rolha. Eu descobri, portanto, fazendo isso, que a minha rolha, com essa marcação, eu gosto de trabalhar com lápis para riscar o pífano, o cano, então eu fiz o risco em torno para saber que a minha rolha está aqui, utilizando essa forma de medir. Certo? Então, já temos a informação de onde a rolha está. A partir dessa informação, a gente vai começar o cálculo do furo. Como que funciona? Lembra que eu falei, lá quando eu mostrei o cano, apresentei o cano para vocês, a questão do diâmetro interno? Saibam o diâmetro interno dos canos que vocês estão usando. Se não souberem, dá para medir também. Isso aqui é uma medida, né, difícil. Normalmente é meio padronizado. Todo cano que você compra de 20 mm, por exemplo, o diâmetro interno é de 17 mm. Então eu sei que o diâmetro interno é de 17 mm. Agora eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês que mostra essa questão do furo. Vocês podem ver a embocadura nela. Esse é o furo da embocadura, que é um furo ovalado que a gente vai fazer. E vocês podem ver que tem um cálculo feito aí, que é 2/3 do diâmetro. Então a gente vai usar esse cálculo, que é um cálculo padrão, e vai chegar nessa medida. Por exemplo, o meu diâmetro interno é de 17 mm. 2/3 de 17 mm dá 11,3 alguma coisa, 33333.
eu aproximei para 11,3. Que na hora de medir com a trena, vocês vão ver que o 11,3 é pouco. Então você coloca entre o 11 e o 12 aqui na trena, que é bem mínima, né, essa diferença. Então a gente tem uma medida que a gente chegou de 11,3 milímetros, certo? Que é 2/3 do diâmetro. O que significa isso? Como vocês podem ver na imagem, a distância da rolha interna, a distância interna, dessa parte da rolha que está interna, até o centro do furo da embocadura é de 11,3, ou 2/3 do diâmetro interno do cano que você utilizou. Aí você vem aqui, faz a mesma coisa, vê certinho, por isso que eu gosto da trena ao invés de qualquer outro material. Onde está o 11,3, marca, calcula certinho, né? É um bom exercício de matemática também, construir essas flautas. Um bom exercício de matemática também, construir essas flautas. Você vê, para quem não sabe, 11 milímetros dá 1 centímetro mais 1 milímetro, né? Então o 0,3 a gente não tem certinho aqui, então você faz entre o 11 e o 12. Aí aqui 11... marcar, e você dá uma riscadinha e pronto. Então depois que você marcou, você tem marcado, o que eu gosto de fazer? Eu simulei aqui com a caneta, como eu marcaria, mas eu normalmente faço com lápis, tá? Então eu fiz aqui o risco com lápis, onde tá, e aí eu pego, no caso eu tô pegando uma broca bem fininha aqui, ó, não dá quase pra ver, e eu faço uma marcação riscada. Então eu venho aqui e risco, e aí eu tenho essa marcação, que está feita aqui. Não sei se dá para ver nessa imagem, a gente vai descobrir depois. Então o que nós temos até agora? A marcação da rolha, que a gente já descobriu, que era puramente para a gente saber o 0%, que é esse furo da embocadura. Temos feito a marcação do furo da embocadura. O que nos resta agora? Quarta etapa, que é furar. Agora, se tiver crianças fazendo, por favor, peçam auxílio dos seus pais para fazer ou dos seus responsáveis, né? Mãe, pai, responsáveis, para fazer essa parte. Tá bom? Então a gente vai furar bem onde a gente calculou. Vamos lá? O editor deve ter acelerado aí o vídeo, mas vocês viram que eu tive uma dificuldade. Eu lembrei de uma coisa muito importante. Errou! Que é a gente, antes de furar, dar uma pequena cavucada. Pode ser com uma faca, onde a gente fez a marcação, para facilitar na hora que a gente for furar. Porque aí a furadeira não fica sambando aqui em cima e mudando o lugar do furo. Aqui, uma faca de ponta simples, tá? Vocês pegam onde vocês fizeram a marcação, vem. Vocês estão vendo que o negócio é bem rústico, bem artesanal, feito em casa com materiais que a gente tem. Então é isso mesmo, viu? É para ser facilitado, né? Pra gente conseguir fazer com materiais que tem em casa. E tomem cuidado. Eu já cortei o dedo várias vezes, já me queimei fazendo isso, porque tem como fazer com ferro quente. Então a gente faz a marcação para todos os furos, fazer essa marcação com a faca antes, para que a furadeira, ou se vocês forem fazer com a faca mesmo, ou com uma tesoura, entre de uma maneira mais fácil, tá? Então a gente vem, posição, bom, furo feito, a gente tem o primeiro furo, que é o furo da embocadura. Vocês podem ver que é um furo muito pequeno, não dá para soprar aqui. Aqui a gente tem o centro desse furo. Então, a partir desse momento, vocês têm que ter essa noção de que aqui nesse lugar está o centro. Então, tudo que vocês andarem para cá, vocês têm que fazer o equivalente para o outro lado. Porque esse furo, como vocês viram nas imagens, é um furo ovalado. Ele é oval. Ele tem que ter esse formato para facilitar a entrada do ar, né? Então vocês deixam ele oval, e aí se vocês forem fazer com a faca é na mão, se vocês forem fazer com a furadeira é no olho também vendo e esculpindo isso mesmo. Eu vou fazer aqui o processo aos poucos, provavelmente o vídeo vai estar acelerado para vocês não ficarem cansados de ver, mas esse é o processo.
tá bom? Eu gosto de usar uma broca pequena, de começo, né? Uma bem fininha, pequena não, fina, e depois eu uso uma mais grossa para facilitar um pouco esse trabalho. Aqui eu usei uma de uma broca de número 1 milímetro, né? O diâmetro, e depois, para fazer um pouquinho maior, eu vou usar uma de 7, que ela me ajuda um pouco a conseguir contornar melhor, tá bom? Vou trocar. Bom, primeiro furo feito, com alguns probleminhas técnicos. A furadeira estava com pouca carga de bateria, por isso que estava fraca. Eu falei de furar com a broca de número 7. Eu acabei usando a de 8 milímetros, 8,5 milímetros, 8,5, tá? Se vocês não tiverem, pode usar de 9, não tem problema. A questão é, o movimento que vocês vão ter que fazer é de furar, podem furar pouco a pouco, e aí irem ovalando ela aqui. Isso faz com que o furo fique um pouco imperfeito. Tem quem consiga fazer o furo ficar um pouquinho mais exato, né? Mais simétrico. No meu caso, eu deixei ele ficou um pouco deformado, mas não afeta muito na afinação não. Então, faz o furo, depois que você fizer, pega a lixa ele, deixa bem bonitinho, os detalhes bem lixados, né? Para essas rebarbas que ficam não afetarem na afinação. Pega essa vara de novo que a gente usa, vai lá por dentro e tira as rebarbas que estão por dentro, e aí a gente vai ter ele afinado. E aí é o momento da gente testar a afinação dele, né? Em que tom será que ele está afinado? Para descobrir a afinação dele, a gente vai ligar eu tive que pegar o meu computador para fazer a afinação, por isso que ele está aqui agora, porque o meu celular está gravando, né? Mas então você põe em qualquer site de afinação, né, que mostra o afinador, eu acredito que vocês estejam conseguindo ver daí, e toca, e vai testando. Eu já dei uma testadinha antes de ligar, e já sei que ele vai estar em Si. Afinado em Si. Ele não precisa ficar certinho em cima, ele pode ir um pouquinho para lá, não tem problema, é o que eu falei. O pífano é um instrumento, né? Esse tipo de flauta são instrumentos que não precisa estar na afinação certinha, né? Desse jeito, eu acho que já tá bom. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês como ficou. Depois de furado, o buraco ser ovalado e depois lixado, tá bom? Ficou dessa maneira. Então, depois de fazer isso, a gente tem o lugar do 0% calculado. Então, a gente sabe onde é o 100% e vamos calcular aqui na trena, vamos medir na trena e depois calcular o resto dos furos, certo? Vamos nessa então. É isso. A flauta está afinada, o primeiro furo está feito, a afinação está certinha. Então, a gente descobriu aquele tal do 0%, onde se encontra o 0%, que é no centro do furo, e o 100% que é na outra extremidade. Uma coisa que eu esqueci de falar, no começo, né, a minha flauta, no começo não, até agora ela tem, mas o tamanho dela que eu usei é essa flauta de diâmetro 17 milímetros interno, esse cano, né, eu tenho um pedaço de 33,2 centímetros, tá? Então, o que a gente faz? Como a gente tem o 0%, a gente vem aqui no 0%, vai lá no fim e calcula. Aqui, para mim, está dando que a minha flauta terá do 0% ao 100%, 31,2 centímetros. Então, 31 centímetros e 2 milímetros. Aí, o que a gente faz? A gente anota esse valor, que ele é importante. Então, a gente sabe que o 100% é 31,2. Vai estar anotado aqui em algum lugar. 100% da nossa flauta é 31,2. E aí, então, voltamos àquela imagem de todos os furos.
do 0% ao 100%. Então a gente tem essas porcentagens. O 43% desses todos é o primeiro furo depois da embocadura, do furo do sopro. Primeiro furo da digitação dela. 43%, depois 50%, depois 58%, e vou colar, achei que ia lembrar de todos. Depois o nosso quarto furo é de 68%, o quinto furo de 73% e o sexto e último furo de 83%. O que isso significa? Que a gente vai ter que fazer matemática. Então a gente vai ter que calcular essas porcentagens em cima do valor de 31,2%, que é nosso 100%. A gente pode fazer regra de 3, se 31,2% é 100%, quanto que vai dar, né, x para 43%? Ou fazer uma continha básica de 43%, 43 dividido por 100 vezes o valor que a gente considerou 100%, que é o 31,2%. E aí a gente vai chegar nos números. Para a minha flauta, eu tenho o cálculo já feito, né, para que eu estou produzindo aqui. Aí, se a de vocês deu outro valor, o que é muito possível que tenha acontecido, vocês façam os cálculos aí na casa de vocês. Vou exemplificar aqui com os meus. Então, no 43% nós temos 13,4 centímetros, que a gente vai calcular. No 50%, 15,6. 58%, 18 centímetros. 68%, 21,2 centímetros. 73%, 22,8 centímetros. E 83%, 25,9 centímetros. Tá? Esse é o cálculo que a gente tem que fazer para o buraco, os 6 buracos da digitação, que vão dar as nossas notas musicais. Certo? Então, agora, o que temos que fazer? Pegar esses números, olhá-los, fazer um copia e cola, pegar aqui, eu gosto de fazer antes, pegar e dar uma riscadinha aqui onde eu vou, depois eu apago tudo. Então, eu pego o risco em cada um, coisa que eu já fiz antes, aí venho aqui na minha flauta, no que está se transformando numa flauta, na verdade, né, nesse cano. Depois que a gente marcou os 6 furos que a gente vai fazer, a nossa faca, pode ser faca de ponta ou alguma tesoura, para a gente fazer essa primeira perfuração, para a furadeira não ficar, né, sambando. E também é um jeito de já fixar a marcação, porque o lápis muitas vezes ele apaga no cano. Então você vai nos pontos que você riscou e marca. Marcado vai ficar assim. Vocês conseguem ver? Então a gente tem o furo do sopro e os 6 furos já marcados. O que precisamos fazer agora? Furá-los, né? Vocês viram nos meus pífanos que alguns têm uns furos de tamanho diferente. Eu gosto, de primeira mão, de deixar padronizado todos os furos. Aqui a gente vai usar todos nesse diâmetro de 8 milímetros, tá? Então, com 8 milímetros, numa broca de 8, a gente vai fazer todos os furos dessa nossa flauta, tá bom? Então, bora furar. É isso, gente. Então, a gente furou todos os buracos com a furadeira, né? Eu esqueci de dar aquela dica que eu dei no começo, né? Furar com o menor e depois com o maior, dependendo da potência da sua furadeira, ou se for na faca, né? Que é possível também. E aí, depois que a gente fez isso, você pega de novo, acaba, lixa todos, tira todas as rebarbas, põe essa parte por dentro, tira as rebarbas que estão lá dentro, né? Faz os acabamentos, né? Pega um pedacinho de lixa e vai passando por dentro dos furos, deixa tudo bem lixadinho, o máximo que você conseguir lixar para nenhuma rebarba interferir no som. E aí, o seu pífano, sua flauta transversal, ela tá pronta, né? Ela já tá, olha assim, para ver se tem algumas rebarbas lá dentro, né? O meu já tá todo limpinho, ele fica assim, com 6 furos. A gente tem um pífano, uma flauta aqui que tá afinada
em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, em Si, né? Como a gente viu naquele momento. Então, a gente vai ter as outras notas. Eu vou trazer aqui o afinador de novo, para a gente ver como que ficam, né? Primeira nota Si, que é tudo fechado, como a gente viu, que é representando o primeiro furo, depois uma seguindo da outra, tá? Aí depois que a gente vê isso, eu vou dar só umas pequenas dicas. O processo de aprendizagem do pífano, às vezes ele demora um pouquinho por causa da embocadura, até a gente se habituar com a digitação, mas é persistência que a gente consegue. Primeira coisa que vocês vão fazer é treinar a embocadura. Sempre ficar, né? A dica que eu dou é como se você assoprasse o dia que está com calor aqui para baixo. Você tem que assoprar para baixo, então você tem que colocar a mão aqui, olhar reto e conseguir assoprar sua mão. Vai treinando com esse ar, vai brincando com ele, porque o pif ele permite você brincar com a posição da boca, né? Trocar ela, que aí ela vai mudar as notas, né? Vai ir para uma oitava maior ou menor. Por exemplo, se eu faço essa nota aqui, numa oitava acima, pode ser na pressão ou na posição da boca, né? Para todas as notas. Então você tem duas oitavas que você consegue, tem pessoas, pífanos, que conseguem atingir até uma terceira oitava, né? Mas esse aqui provavelmente vai ficar só na segunda. É um Si. Dó. Não é um instrumento que vai ficar numa afinação perfeita, mas a gente consegue muito bem tocar várias músicas nele. E aí, conforme você for tocando, você pode ir aprimorando, você vê, nossa, essa notinha, você vai abrindo um pouquinho mais, vai caprichando um pouquinho mais nele, e você vai sentindo, né? Um processo de aprendizagem. No primeiro pífano, talvez fique um pouquinho diferente, nos próximos, talvez fique um pouquinho melhor, e é um processo de aprendizagem que, a partir desse momento que a gente tem essa técnica de construção, a gente vai criando outras possibilidades também, tá? Eu vou compartilhar também alguns vídeos, né, algumas páginas de pessoas que vocês podem ver para aprender a tocar, que tem algumas dicas online, alguns tutoriais de música que são importantes, mas vocês digitando no Google e no YouTube vocês vão achar bastante, tá bom? E é isso. Essa foi a oficina de construção de pífano, de flauta transversal. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham conseguido construir na casa de vocês. Até uma próxima. Eu vou deixar contato, o meu e-mail de contato para qualquer coisa vocês entrarem em contato comigo, poderem trocar ideia, tirar dúvidas. E a gente se encontra numa próxima aí, tá certo? Tchau, tchau. Um bom ano para todo mundo e espero que essa pandemia acabe o mais rápido possível para a gente poder tocar os pifes, as nossas bandas na rua de novo. Beijão, gente!